Olá, olá, bom dia, boa tarde para todos os alunos. Como vai vocês? Tudo bem? Então, pessoal, nossa aula hoje de ciências, nós iremos estudar o capítulo de número 10. Então, vocês que têm o seu livro na sua casa aí, vocês poderão abrir na página 172. O tema da nossa aula de hoje é atmosfera e hidrosfera, pois será apenas a parte 1, portanto, iremos falar apenas sobre a atmosfera. Vamos lá. Olha só, nós temos aqui uma pequena experiência que poderá ser feita, né, demonstrando aí que o ar ele ocupa sim espaço. Então vejamos aí no tópico de número 1 que tem assim a escrita: o ar ocupa espaço. Então o ar que nós respiramos, este ar que está em nossa volta, este ar atmosférico, ele ocupa um lugar no espaço. E como é que nós podemos evidenciar isso? Como podemos observar que o ar ele ocupa espaço? Olha, nesse primeiro experimento da rolha, né, quando você colocar o copo, né, esta rolha que está flutuando, ela vai para o fundo. Isso significa que por que a rolha foi para o fundo? Porque dentro do copo tem ar. Então, quando esse ar que está dentro do copo é pressionado, vai acabar empurrando esta rolha para o fundo. O outro exemplo é quando você enche uma bexiga. A bexiga ela cresce. Por quê? Porque o ar ele ocupa aquele espaço e vai se expandindo, ou seja, vai crescendo, né? Então, o ar tem esta capacidade de ocupar o lugar no espaço, né? Também é uma outra característica do ar é a expansibilidade, que ele se expande, certo? Então, observe esses dois exemplos, essas duas experiências, você pode até fazer na sua casa e observar que o ar ele vai ocupar esse lugar no espaço. Então vamos aqui para a página seguinte que diz assim: resistência do ar. O ar possui resistência? Sim, o ar possui um certo tipo de resistência. Observe, ao andar de bicicleta, quanto mais rápido estivermos, mais sentiremos uma força que se opõe ao nosso movimento. Essa força é a resistência do ar. Então, o ar ele possui resistência e isso nós podemos ver na prática. Quando você está caminhando contra o vento, quando você está andando de bicicleta, quando você está em qualquer tipo de veículo e ainda mais, esta força de resistência do ar faz com que alguns veículos, como por exemplo, eles consigam ter uma menor velocidade, um controle de uma velocidade. Por exemplo, o carro, né? O carro ele anda a tantos quilômetros por hora, mas poderia caminhar, viajar a muito mais do que isso, né? A 100 quilômetros por hora ou a 150 quilômetros por hora, mas poderia andar e correr muito mais veloz do que isso, se não houvesse a resistência do ar. Então, quanto mais você acelera um veículo, que seja um carro ou uma moto, vai gastar-se mais energia. Por que se gasta mais energia? Porque para vencer o ar se faz-se um esforço maior. Então, quanto mais rápido você está, mais combustível você vai gastar para vencer esta resistência que está no ar, certo? Então, quanto mais velocidade, maior vai ser a resistência e mais combustível, mais energia você vai gastar para vencer esta resistência com o ar, certo? Então, o ar possui sim certa resistência, né? Veículos como, por exemplo, o próprio avião, os barcos. Então, vocês percebem que o ar possui uma resistência. O exemplo abaixo do paraquedas, esse paraquedas, se o ar não tivesse a resistência, na hora que o paraquedista abrisse,
Na hora que o paraquedista abrisse o paraquedas, esse paraquedas cairia, né? Ou ele morreria, o paraquedista morreria. Mas por causa da resistência, a resistência do ar que vem aqui em cima, ó, que bate aqui, e ele cai devagarzinho, né? Você observe que o paraquedista ele cai bem devagar por causa que existe uma resistência. Então, por esta razão dessa resistência, esse paraquedas não vai cair de uma vez, ele vai caindo aos poucos, certo? Então, vamos para a página a seguir. A página a seguir, olha aí, o vento. É a ventania, os galhos, as folhas das árvores balançando. É o vento, é o movimento do ar em relação à superfície da terra. Além de ver os efeitos do vento sobre as plantas, podemos sentir o ar, né? Nós não podemos ver o ar é incolor, não tem cor. Nem, o ar também não tem cheiro, né? Então o ar é inodoro. Mas o ar contém sim, né, os seus movimentos, né? Contém algumas características. Como por exemplo, nós vamos ver mais a seguir que o ar tem massa, né? Então, isso é uma das características do ar. Vamos lá para o tópico 4. O tópico 4 fala assim: o ar ocupa todo o espaço disponível. Porque no experimento descrito não é possível encher completamente o balão. Observe que o menino colocou um balão dentro de uma garrafa e está tentando encher. Por que ele não consegue encher esse balão dentro dessa garrafa? Porque dentro da garrafa também tem ar. Então, quando ele tenta encher, esse ar que está ocupando o espaço dentro da garrafa impede com que o ar que está entrando dentro do balão consiga se expandir. Então, vai ocorrer o quê? Que esse balão não fique cheio nunca, né? A próxima aqui, motivação. Olha só, aqui foi colocado uma bola, né? Essa primeira bola, ela está, vou dizer aqui, menos cheia, né? Encheu-se com uma certa quantidade, com a bomba, e desse valor aqui. Aí essa segunda bola, que é a letra B, o camarada encheu com mais ar, né? Deu mais bombeadas. O que aconteceu? O peso subiu. Então essa primeira bola encheu-se com certo, deram algumas bombeadas nela com a bomba de ar, mas deu 445 gramas. E aqui na segunda bola deu algumas mais bombeadas, ficou muito mais cheia e ocorreu que ficou 449 gramas. Então, para vocês perceberem que o ar ele contém um peso, certo? E é justamente esse próximo assunto que nós vamos comentar aqui com vocês. O ar ele tem massa e tudo aquilo que tem massa ocupa lugar no espaço. O ar contém massa. Então, se ele contém massa, ele ocupa lugar no espaço. Tá? A medida inicial era 445 gramas. Está comentando sobre a ilustração, o experimento acima. Vocês veem que na primeira, né, a primeira bola, 445 gramas. A segunda bola, 449 gramas. Por que que essa bola aumentou? A diferença, né, entre as medidas de 4 gramas é a massa do ar bombeado para dentro da bola. O experimento permite concluir que o ar tem massa. Então, uma é 445, outra é 449. 4 gramas de diferença. 4 gramas de diferença. Então, nós concluímos que o ar ele tem massa. O ar que é constituído por substâncias, né, por moléculas, né, de oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, né, oxigênio, carbono, gás carbônico, né, e argônio, né, alguns dos principais átomos que compõem o nosso ar que nós respiramos. Em maior proporção nós temos o nitrogênio, que é o gás em maior proporção, até mesmo mais maior e mais expressivo do que o oxigênio que a gente respira, mas o nitrogênio tem maior proporção. Esse conjunto de gases, né, eu falei para vocês que é o gás carbônico,
o oxigênio, o nitrogênio, o argônio e gases em menores proporções, é o que forma a atmosfera. A atmosfera que envolve a Terra, né, e protege ela de muitos raios, né, ofensivos, raios ultravioletas, que emitidos, a radiação emitida do Sol e nos protege, protege o planeta Terra. Essa camada nos protege. Então vamos aqui, olha só, ó, o ar também ele exerce pressão. O ar ele exerce pressão. Ao redor do planeta existe uma grande quantidade de ar, que constitui a atmosfera. Ou seja, todo esse ar ele tem peso. Então nós concluímos aqui que o ar atmosférico ele tem peso. Pressão atmosférica ou pressão do ar é o nome que se dá à grandeza que é decorrente do peso que esse ar exerce sobre nós. Então, o que é a pressão atmosférica? A pressão atmosférica é o peso que o ar ele exerce sobre nós. É a pressão que o ar, é o peso que o ar exerce sobre nós. E a pressão atmosférica pode ser medida por um aparelho chamado de barômetro, certo? Diferentes locais podem possuir diferentes locais podem possuir diferentes quantidades de ar acima de nós. Os habitantes de uma cidade litoral têm sobre sua cabeça mais ar que os moradores de uma cidade que fica nas montanhas. O que está querendo dizer? Que quem mora aqui em cima, o ar é menor, a quantidade de ar é menor do que quem mora aqui embaixo. Quem mora aqui embaixo no litoral, aqui tem muito mais ar, certo? Tem muito mais ar. Tem muito mais ar vindo, a pressão é muito maior. Agora, quando você sobe uma montanha, uma cidade em cima de uma serra, a pressão atmosférica diminui. Ou seja, quanto maior a altitude, né? Porque nós chamamos assim, a altitude começa no nível do mar, o nível do mar é zero. Quanto mais você sobe, em altitude, menor é a pressão atmosférica. E quanto mais você desce na altitude, maior é a pressão do ar, maior é a quantidade de ar. Então, são algumas coisas inversas. Ó, existem diferentes unidades para expressar a pressão atmosférica. Elas podem ser representadas pelo quilopascal, kPa, e o milímetro de mercúrio, mmHg. A pressão do ar ao nível do mar é 101,3 kPa, o que equivale a 760 miligramas Hg. Esse valor diminui progressivamente quando subimos uma montanha. Esse valor ele diminui. Como eu falei para vocês, se você sobe uma montanha, a pressão diminui. Se você desce a montanha, a pressão aumenta. Mas a pressão do nível do mar é essa daqui, ó, que foi dada. Nos kPa e tanto no mmHg. 760 e 101,3. A tabela a seguir relaciona os valores de pressão atmosférica expressos nessas duas unidades para diferentes altitudes. Eu acredito que vocês já conseguiram perceber que quando existe algum jogo de futebol e ele é jogado, por exemplo, na altitude da Bolívia, né? A seleção brasileira, o time de futebol mesmo, quando vai jogar nesses lugares que tem uma alta altitude, ele sente muita dificuldade, porque o ar lá em cima é mais escasso, mais rarefeito. Você tem dificuldade de respirar, né? Porque fica faltando ar. Né? A pressão do ar lá é menor, então fica faltando ar. E quem não é acostumado, o organismo, o sistema, a biologia, o corpo humano que não é acostumado com esta quantidade de ar escassa, vai sentir dificuldade e vai cansar mais rápido. Então vamos ver aqui na tabela, ó, a altitude 10.000, ó, presta atenção que quando a altitude está 10.000, olha só o kPa, 26, né? Tá vendo que está pequena, né, a pressão atmosférica. Agora, quando vai diminuindo, ó, sempre quando vai diminuindo, ó, 74, se for 1.500, uma serra de 1.500 metros de altitude, já está 83, né, tá aqui, ó.
vai diminuindo, certo? Então, pessoal, vamos ficar até esta página. Próxima aula, nós iremos continuar, certo? Na verdade, não, nós temos ainda uma segunda parte aqui, na página 7, até, na página, no tópico 7. Aí, quando chegar o tópico 7, nós vamos concluir esta aula, no tópico 7. Ó, poder da pressão atmosférica. Quando empurramos um desentupidor contra outro, eles se deformam, expulsando o ar contido entre eles. Então, quando você coloca aí um desentupidor um no outro, eles vão se deformar e vai aí se comprimir, né? Quando empurrar, o material flexível tende a recuperar a forma original. Quando a tendência faz a pressão do ar restante entre eles ficar menor que a pressão atmosférica. Então, quando você empurra os dois, eles vão se deformar e vão fazer com que este ar, né, que esteja dentro, seja menor, fique menor do que a pressão atmosférica que está para o lado de fora. O que vai acontecer? Vai acontecer que esse desentupidor, né, vai ficar unido, né? Vão ficar unidos. Por que eles ficam unidos? Em virtude, né, da pressão atmosférica que está aqui fora ser maior, empurra, né, esse desentupidor, né, para que ele não se desligue. Você já tirou com aquelas tampinhas, com aquelas arminhas de brinquedo, né, que prega na parede, que prega na superfície lisa, né? É o mesmo sistema aqui também. Então, observe aí também um experimento do cavalo, colocou duas esferas, né, e ocas, e tirou-se o ar que estava dentro ali e elas ficaram grudadas e usou-se força de vários cavalos e não teve como separar essas duas esferas, onde o ar foi retirado de dentro. Uma bomba de vácuo, usou-se uma bomba de vácuo e não foi retirado. Só para vocês perceberem que a pressão, que existe a pressão atmosférica. Então, pessoal, próxima aula a gente vai... Então, pessoal, até a próxima aula. Nós vamos continuar, parte 2. Muito obrigado a todos. Qualquer dúvida, entre em contato.